paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ler aqui no capítulo de Mateus 14, a partir do verso 13. Mateus 14, a partir do verso 13. Está escrito assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuindo de íntima compaixão para com elas, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcovas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Glória a Deus. Essa passagem, cujo título diz que é a primeira multiplicação dos pães. Jesus tinha se retirado para ficar afastado das pessoas, mas as pessoas o seguiram. E diz que a Bíblia diz aqui: se ajuntou uma grande multidão. Que no verso 21 diz que eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que ficaram ali em volta de Jesus. E a Bíblia diz que ele curou os seus enfermos. Aquelas pessoas traziam as pessoas enfermas, procurando um escape para as enfermidades de filhos, esposas, parentes, maridos. Então essas pessoas traziam até Jesus pessoas enfermas, e a Bíblia diz que ele curou os seus enfermos. Então essa multidão que ficou em volta de Jesus passou ali uma boa parte do dia sem ter o que comer, sem ter, porque diz que era um lugar afastado da cidade. Então, porque Jesus tinha ido se recolher, tentar descansar um pouco. E aqui diz que, sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Então aquela multidão que não se preparou para estar naquele lugar, porque era uma oportunidade única de, sabendo eles que Jesus estava ali, que ele levasse os seus enfermos, suas necessidades até ele. E não se prepararam com alimento, com qualquer coisa, talvez faltasse até água naquela região. E essas pessoas ficaram no fim da tarde, sem alimento o dia inteiro. E os seus discípulos, preocupados com aquela situação, foram falar com Jesus para que despedisse elas, que voltasse
pelo caminho até as aldeias e comprasse comida. Mas Jesus diz que não era bom despedir as pessoas depois de estar ali tanto tempo sem comer. Aí ele falou para os seus discípulos: dê vocês o que comer. Claro, ele falou isso porque ele sabia o que ele ia fazer. Porque ele sabia que os discípulos também não tinham se preparado para trazer comida para tanta gente. Mas naquele momento, Jesus disse: o que vocês têm aí para comer? Então eles lhe disseram, aqui no verso 17, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Praticamente é um alimento de uma pessoa só. Então Jesus tomou aqueles 5 pães e os 2 peixes e mandou que a multidão se assentasse e observasse o que ia acontecer. Ergueu os olhos ao céu e os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Abençoou os peixes, os pães, entregando ao Deus, Criador dos céus e da terra, esse momento em que um milagre extraordinário ia acontecer. E a Bíblia diz que comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcovas cheias. As multidões, cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, se alimentaram, todos. E diz que houve até sobra, que os discípulos recolheram para não ficar no chão, de 5 pães e 2 peixes. Todos se alimentaram, todos comeram. Tudo que passar pela mão de Jesus se multiplica. As nossas bênçãos, se vier das mãos deles, se vier das mãos de Jesus, ela vem multiplicada, ela é abundante. Tudo que nós alcançarmos das mãos de Jesus será verdadeiro, suprirá as nossas necessidades, nos dará conforto e segurança para viver ainda aqui neste mundo. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de Deus, vem através de Jesus. Então as pessoas querem viver neste mundo sem Jesus. Por certo, vivem. Mas que tipo de vida? Que tipo de esperança há no coração dessas pessoas que não conhecem o dom de Deus, que não conhecem a bênção de Deus? Essas pessoas que participaram desse momento viram ali um milagre. E o milagre é para todos que estão à volta de Jesus. Todos que o buscam, todos que se congregam em volta dele, todos que vão atrás de Jesus.
Ele não despede ninguém de mãos vazias. Ninguém vem ao Senhor Jesus e volta vazio, a menos que queira, que recuse, que rejeite, que não dê atenção, que se afaste. Mas todo aquele que estiver à volta de Jesus será abençoado. Porque Jesus é o amor de Deus encarnado. Jesus é o Filho de Deus. Eu gosto de dizer essa palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o amor de Deus para com o ser humano. Não rejeite o amor de Deus. Não se afaste desse amor. Porque pelas mãos de Jesus, tudo na nossa vida terá um fim verdadeiro. Em Jesus nós viveremos neste mundo e sairemos deste mundo pelas mãos dele. Já não estaremos mais perdidos, como ovelhas que não têm pastor. As mãos de Jesus cuidará de nós. Como ele ergueu esses pães e esses peixes e abençoou, ele nos apresenta ao Pai e nos abençoa. E pelas mãos deles, pelas mãos de Jesus, somos abençoados. As coisas na nossa vida se multiplicam, adquirem um sentido verdadeiro de existência. Os homens, as pessoas, o ser humano que vive sem Jesus, nunca será abençoado. Porque fora de Deus não há salvação, não há redenção, não há um fim justo. Porque só em Jesus somos justificados diante de Deus. Há dois caminhos: perdição e salvação. Há duas maneiras de se viver: crendo em Jesus ou não crendo em Jesus. Não existe para o ser humano uma outra saída. Não importa que possamos planejar para a nossa vida, para o nosso futuro. Fora de Jesus é a condenação, porque todos pecaram diante de Deus e não há um justo sequer. Mas pelas mãos de Jesus podemos obter uma vida quieta e sossegada, ainda que neste mundo, porque Ele vai nos abençoar e nos dará a saída. Aquelas pessoas naquele lugar deserto não tinham o que comer, mas das mãos de Jesus veio o milagre. 5 pães e 2 peixes, que no máximo poderia alimentar uma pessoa, alimentou mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, para Jesus, não há limite para nada. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Podemos enfrentar qualquer situação, qualquer obstáculo, através de Jesus. O mundo é perigoso. O mundo tem doenças, enfermidades que assolam
milhares, milhões de pessoas. A vida pode ser longa para alguns, muito curta para outros. Não sabemos como vamos viver a nossa história neste mundo. Mas podemos decidir a quem entregaremos a nossa vida. Podemos resolver isso. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Deixe Ele tomar conta de você. Porque o dia de amanhã não nos pertence e nem sabemos como será. Mas se estivermos nas mãos de Jesus, nunca nos perderemos. Nunca seremos destruídos. Nunca pereceremos. Porque na cruz do Calvário Ele conquistou a nossa vitória, a nossa salvação. O que devemos fazer é entregarmos a nossa vida, o nosso futuro, a nossa existência nas mãos de Jesus, para que Ele cuide, para que Ele multiplique, para que Ele nos guarde e nos dê uma vida quieta e sossegada ainda aqui neste mundo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais Ele fará. Porque assim como Ele multiplica pães e peixes, Ele pode multiplicar a nossa fé. Ele pode multiplicar a nossa esperança, a nossa força, a nossa alegria. Ele pode multiplicar a nossa esperança na vida eterna. Deixe Jesus tomar conta de você. Não viva mais distante dele. Se acampe em volta dele, para que ele possa cuidar de nós. Por isso, eu trago essas palavras, que pelas mãos de Jesus poderemos ser cuidados para sempre. Entregue a sua vida, confia nele e o mais ele fará. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Ele possa cuidar do teu coração e dar paz. Por isso, creia. No nome de Jesus, somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós na cruz do Calvário, para que possamos alcançar a vitória da vida eterna. E a vida eterna é estar ao redor de Jesus, para sempre. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.